Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Nos primeiros meses no Corinthians, André Ramalho viveu experiências que jamais imaginou em sua trajetória no futebol europeu. Ao longo de uma década jogando por clubes de renome como Áustria, Alemanha e Holanda, o zagueiro português jamais havia enfrentado uma pressão tão grande quanto a que viveu no começo de sua caminhada pelo Timão. Ao chegar ao Brasil, Ramalho rapidamente percebeu que o peso de vestir a camisa do Corinthians era algo único, com a torcida exigente e a responsabilidade de disputar grandes competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No entanto, o que parecia ser um começo difícil, com críticas e desafios no ambiente interno, foi gradualmente se transformando à medida que a equipe encontrou seu ritmo, e o zagueiro começou a se destacar com sua experiência e liderança. Hoje, após uma sequência impressionante de 5 vitórias consecutivas, o cenário é outro. O Corinthians de André Ramalho respira novos ares e se vê com a possibilidade concreta de garantir uma vaga na Libertadores. O zagueiro, ao lado dos companheiros de time, já não olha mais para baixo na tabela, mas sim para os clubes que estão à frente, acreditando que o time tem total condição de brigar por um lugar entre os melhores. Este tem que ser nosso objetivo, afirmou Ramalho, com o foco direcionado a manter a equipe em alta e buscar o máximo possível. Com o apoio de jogadores experientes, ele acredita que o Corinthians está no caminho certo para, no futuro próximo, disputar títulos importantes, sempre mantendo os pés no chão, mas com a ambição de alcançar as maiores competições do continente. A virada do Timão, de acordo com André, foi resultado de um trabalho coletivo que priorizou a união do elenco e a manutenção do foco. Durante a fase mais difícil, o grupo se reuniu e discutiu abertamente que a solução para sair da zona de pressão era acumular vitórias e manter o foco no jogo a jogo. Com a sequência de bons resultados, a equipe se recuperou e, mais importante, recuperou a confiança, algo que, segundo o zagueiro, foi fundamental para alcançar essa fase de ascensão. Ele sabe que o Campeonato Brasileiro é imprevisível e não permite que ninguém se acomode, especialmente no Corinthians, onde o nível de exigência é sempre alto. Não podemos relaxar, cada jogo é uma decisão, completou Ramalho, destacando que a mentalidade de trabalho duro e concentração é o segredo para os resultados alcançados até aqui. O zagueiro, com 32 anos e uma trajetória bem-sucedida no futebol europeu, também percebeu a importância de jogadores experientes chegando ao clube para dar um novo fôlego ao elenco. A chegada de reforços como Memphis Depay, Carrillo e Hugo Souza trouxe uma renovação na energia do time, proporcionando uma dinâmica de mais confiança e profissionalismo. Ramalho, que tem sido uma peça-chave nesta retomada do Corinthians, se considera uma das lideranças do grupo e acredita que, com os novos jogadores, o time ganhou mais consistência para disputar as competições mais difíceis. Ele também destaca a importância da experiência dos reforços, como a de Memphis, para ajudar o time a lidar com a pressão e alcançar os objetivos mais ambiciosos do clube. Com a temporada se encaminhando para seu final, André Ramalho é otimista quanto ao futuro do Corinthians. Ele sabe que ainda falta muito para conquistar títulos e que a ambição do clube é sempre ir além, buscando o topo. Estamos mostrando a cara do Corinthians, nossa ambição de brigar pelo topo, afirmou o zagueiro, vislumbrando um futuro em que o Timão volte a ser protagonista nas competições nacionais e internacionais. Para ele, a equipe tem todas as condições de brigar por títulos a partir de 2025, e é essa mentalidade de vitória que permeia o grupo, independentemente dos desafios enfrentados ao longo do caminho. Ramalho não só trouxe estabilidade para a defesa, mas também é um exemplo de liderança e resiliência, características essenciais para um Corinthians que quer retomar seu lugar entre os maiores. Após o apito final da partida entre Corinthians e Vasco, uma declaração de Felipe Coutinho está gerando um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol. Durante uma rápida conversa com jornalistas, o meia, vascaíno, teria supostamente feito comentários polêmicos sobre o Corinthians, despertando uma onda de reações nas redes sociais e entre os torcedores. O que parecia ser apenas uma entrevista comum logo se transformou em assunto principal, com muitas especulações sobre o teor das palavras de Coutinho e o que ele realmente quis dizer sobre o clube paulista. A declaração, ainda vaga e não totalmente confirmada, rapidamente se espalhou e está sendo aguardada ansiosamente pelos fãs de futebol, que querem entender se o jogador realmente provocou o Timão ou se foi apenas um mal-entendido. A expectativa é grande, e os rumores não param de crescer. Alguns defendem que o jogador não teve a intenção de causar polêmica, enquanto outros acreditam que a declaração de Coutinho foi um recado direto, com uma crítica velada ao Corinthians. O mistério em torno do que foi realmente dito só aumenta o interesse da torcida, que aguarda com ansiedade a confirmação da frase exata e as reações oficiais do clube e dos envolvidos. Se a conversa realmente tocar em pontos sensíveis para o Timão, a polêmica pode ganhar ainda mais proporções, e as redes sociais devem ferver nas próximas horas.
O que começou como uma simples entrevista pode, agora, se transformar em um dos maiores casos de disputa verbal entre clubes nos últimos tempos. O mistério em torno da suposta declaração polêmica de Felipe Coutinho segue gerando grande expectativa. Após a partida entre Corinthians e Vasco, o meia teria deixado escapar palavras que, se confirmadas, podem acirrar ainda mais os ânimos entre as torcidas. Enquanto os detalhes do comentário permanecem vagos, os torcedores do Timão estão particularmente atentos, especulando sobre o possível teor da mensagem e as intenções de Coutinho. A dúvida sobre se ele teria provocado ou simplesmente dado uma opinião sincera está deixando todos no aguardo de uma reação oficial, seja do jogador ou do clube. O impacto dessa declaração pode ser enorme, e com as redes sociais fervendo, a confirmação ou desmentido dessa fala certamente será um dos assuntos mais comentados da semana no futebol brasileiro. Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. O burburinho em torno da suposta declaração polêmica de Felipe Coutinho após a partida entre Corinthians e Vasco pode gerar um impacto significativo para o clube paulista. Como um dos maiores times do futebol brasileiro, o Corinthians vive sob uma pressão constante de sua torcida e da mídia, e qualquer comentário relacionado ao clube, principalmente de uma figura pública, pode intensificar essa tensão. Se as palavras atribuídas ao meia vascaíno forem confirmadas, isso pode afetar diretamente a imagem do Timão, potencialmente criando um clima de antagonismo que ultrapassa os limites do campo e se estende para as relações entre clubes. A torcida, sempre apaixonada e engajada, tende a reagir de forma fervorosa, o que coloca a diretoria e os jogadores do Corinthians em uma posição delicada, forçando-os a lidar com a pressão externa de maneira estratégica para evitar que esse episódio ganhe proporções ainda maiores. Além disso, o impacto psicológico e emocional para os jogadores do Corinthians pode ser grande, considerando o cenário recente de retomada e confiança da equipe. Após um período de adversidades e cobranças, o Timão vinha experimentando uma fase de recuperação, com vitórias consecutivas e a busca por uma vaga na Libertadores. Uma declaração externa, especialmente uma polêmica envolvendo um jogador de destaque como Coutinho, pode interferir nesse momento positivo, desviando o foco da equipe de seus objetivos principais. A pressão adicional de lidar com a repercussão de tais palavras poderia afetar o ambiente interno do clube, gerando distrações que, se não forem bem administradas, podem prejudicar o desempenho e os resultados da equipe. A direção do Corinthians terá que agir com cautela, gerenciando não só a parte técnica, mas também a psicologia do elenco, para garantir que esse episódio não se transforme em um obstáculo para suas ambições na temporada. E você, torcedor do Corinthians, o que acha dessa possível declaração polêmica de Felipe Coutinho? Se realmente confirmada, a fala do meia vascaíno pode trazer uma enorme carga de tensão para o Timão, especialmente com a torcida tão apaixonada e exigente como a nossa. Será que o comentário foi apenas uma provocação inocente ou um verdadeiro ataque à grandeza do Corinthians? Como você acha que o elenco deve reagir a isso? O clima entre os clubes pode esquentar ainda mais, e a repercussão nas redes sociais não vai parar tão cedo. Esse tipo de situação mexe não só com a rivalidade entre as equipes, mas também com o orgulho da nossa nação corintiana. A sua opinião é essencial para entender o impacto desse momento, então compartilhe com a gente como você enxerga esse episódio e o que espera do Timão daqui para frente. A discussão promete continuar, e o futuro do Corinthians pode ser moldado por esse simples comentário. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte para a gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.